Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, agora com o programa Band Esportes falando aí sobre a vitória do Mengão e o golaço do Bruno Henrique, que foi destaque nessa semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 1-0, praticamente está com as mãos na vaga para a semifinal, ou melhor, para a final, né, do Campeonato Carioca. E, meus amigos, o Mengão está rumo ao título. Vamos juntos analisar. Chega aqui, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Aqui todos os dias trazemos para vocês as informações do Flamengo, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje. De Campeonato Carioca. Elia, presta atenção nesses números aqui, ó. Nos últimos 31 jogos contra o Vasco, o Flamengo perdeu apenas 2 vezes. Ontem, o rubro-negro ganhou mais uma e ficou pertinho da decisão do Campeonato Carioca. O clima quente de antes da bola rolar pareceu ter contagiado os jogadores diante de apenas 11 mil torcedores no estádio Newton Santos. Logo no primeiro minuto, confusão depois de Lucas Piton fazer falta em Wesley. 2 minutos depois, foi a vez de Pulgar pegar Felipe Coutinho e mais empurra. O primeiro tempo foi muito mais brigado do que jogado. A prova disso foi o número de cartões amarelos, 4 para o Vasco e 2 para o Flamengo. Nessa entrada de Wesley em Verratti, os vascaínos pediram a expulsão do lateral. Pulgar de falta e Léo Ortiz de cabeça tiraram o U da torcida rubro-negra. Do outro lado, Jair e depois Ryan também levaram perigo de fora da área. Mas a melhor chance da etapa inicial foi aparecer já aos 42 minutos. Coutinho serviu Ryan, que invadiu a área e finalizou para a defesa de Rossi. No rebote, Léo Ortiz tirou em cima da linha. O Fla voltou melhor no segundo tempo. Léo Jardim evitou o que seria um gol olímpico de Arrascaeta. Plata ganhou de João Vitor e rolou para Luiz Araújo, que isolou. Na tentativa seguinte, Luiz Araújo acertou a trave, até que aos 21 minutos, Bruno Henrique tirou da marcação e arriscou de canhota para fazer esse golaço. Muito feliz, olhei o Jardim adiantado, não tinha nenhum marcador perto de mim e eu pude finalizar e fazer um belo gol. Bruno Henrique decidiu mais uma vez. Foi o 10º gol dele em 15 confrontos contra o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Clássico, os grandes jogadores aparecem, nos jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores. E o Bruno é um deles. Foram 2 lances que marcaram o partido. Foram 2 lances que marcaram a partida. A expulsão do Wesley, que não aconteceu, e o gol do Bruno Henrique, que chuta mal e faz o gol. Valeu. O Vasco teve a chance de empatar no último lance do jogo. Paier cruzou e João Vitor cabeceou para a defesa de Rossi. Não é a primeira vez que acontece, é algo que eu tenho que trabalhar muito o mental desse time. Quando toma um gol, parece que tudo acabou. E a gente trabalha para não tomar gol e para fazer. E o adversário também, e o gol faz parte do jogo. 1-0 Flamengo, e agora pode perder por até um gol de diferença no próximo sábado no Maracanã para avançar a final. Nenhuma vantagem. Sempre preparo uma semana pensando em ganhar do adversário que vem pro final de semana. Nunca vou falar para os jogadores, nós estamos com uma vantagem, não vamos atacar ou vamos mudar a nossa forma de jogar. Ao contrário, começo a semana como sempre, corrigindo e trabalhando em cima do nosso modelo, e mais perto do jogo começamos a trabalhar o plano de jogo em cima do que vai fazer o adversário. Então não muda, para mim não muda absolutamente nada, e também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não muda. Elia, uma vitória garantida com um golaço do Bruno Henrique. A gente falava aqui nos bastidores o quanto ele é impressionante. Já são 21 gols em clássicos pelo Flamengo. Ele se tornou o maior artilheiro do século XXI. Passou o Gabigol. Realmente, ele é diferente. Mas por quê? Porque é muito talento, né? O Bruno Henrique é um cara que, primeiro, ele é muito rápido. Segundo, ele é alto. Então, o Bruno Henrique, como é que você faz tantos gols? Você faz muitos gols se você tem todos os fundamentos aplicados. Como é que você tem a garantia que você tem bons fundamentos? Quando você é bom cabeceador, quando você é bom passador e fundamentalmente para o artilheiro, quando você é bom
chutador. E quando você é bom chutador, com as duas pernas. Então, olha só quantas virtudes esse cara que está aqui tem, né? Ele tem a possibilidade de chutar bem, ele tem a possibilidade de ser muito rápido. Como ele é alto, ele cabeceia muito bem. Então, todas essas virtudes transformam o Bruno Henrique nesse grande goleador, que é o maior goleador do Flamengo em clássicos, passando inclusive o Gabigol. Não tem os números aí, mas acho que ele fez 21 gols. 21 gols. Por isso se tornou o maior artilheiro. E a maior vítima é justamente o Vasco. 10 gols contra o Vasco. Ele arrebenta com o Vasco. E aí é o seguinte, você tem que respeitar um cara desse tamanho, e o Carille respeita, tanto respeita, que o tempo inteiro, o Bruno Henrique teve marcação e sobra, marcação e sobra, marcação e sobra. Ele sabia que o Bruno Henrique era o cara que poderia fazer a diferença. Outra coisa é um Bruno Henrique jogando por dentro. Eu sempre achei que o Bruno Henrique tinha que jogar só por fora, como aberto pela esquerda, como ponta, mas atacante, podendo até cortar para dentro, mas ficando mais preso lá na ala esquerda do ataque do Flamengo. E ele está fazendo muito sucesso jogando por dentro, numa vaga que foi deixada pelo Gabigol, numa vaga que foi deixada pelo Pedro, que está lesionado, numa vaga que foi conquistada pelo Plata, mas é interessante, o Plata hoje está jogando por dentro, mas um pouco mais recuado, exatamente para o Bruno Henrique poder fazer mais essa função de primeiro atacante do time do Flamengo. Isso é um mérito do Plata, é um mérito do Felipe Luiz, mas acima de tudo é o mérito do melhor elenco sul-americano, que é o elenco do Flamengo. Então acho muito interessante que a gente valorize esse Flamengo, que a gente saiba como valorizar o Felipe, que a gente possa destacar a qualidade do Bruno Henrique, mas é fato, é um time que você faz 5 substituições e ele não cai de nível. Então eu fico com pena do Carille. Porque aí ele olha para o lado e vê uma opção que é o Payet. Com todo respeito, um Payet fora de forma não pode engraxar o sapato do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, do Arrascaeta. Então, ele em forma já não tem a qualidade desses 3 que eu citei. Imagine não estando no ápice da sua forma. E aí a gente tem a garantia de que Payet e Felipe Coutinho não podem jogar juntos. Tanto é verdade que o Payet muito brevemente vai estar fora do time do Vasco, vai ser negociado. Outra coisa que eu acho interessante é entender que você tem que saber o seu tamanho, né, Gabi? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai falar muito mais sobre esse jogo, sobre as outras disputas ainda acontecendo no Campeonato Carioca, mas agora, Elia. Vitória de 1-0, gol do Bruno Henrique. O Flamengo leva uma vantagem muito boa para o Maracanã na próxima semana. Pode, enfim, perder por um gol de diferença, que avança mais uma final de Campeonato Carioca em busca do segundo título consecutivo do bicampeonato. O Flamengo sai mais leve, mais tranquilo, mas foi um jogo, olha, de pegar fogo desde os primeiros segundos ali, como eu chamo, catiripapo, sururu, pegou, foi bem pegado desde o início ali, já com a entrada do Piton no Wesley, o Pulgar devolveu no Coutinho e daí inflamou bastante a parte da torcida do Vasco que tinha por aqui, enfim, todo mundo batendo bastante aqui nas cadeiras que tinha, tentando inflamar o estádio de alguma maneira e tentar contribuir para a atmosfera. Houve fumaça também antes do jogo, então toda essa atmosfera, o Vasco tentou criar a atmosfera de um mandante para ver se impactava de fato na partida, talvez ali no primeiro tempo, enfim, mas no segundo com a maior parte do domínio do Flamengo, chances perdidas ali, bola na trave e tudo mais. A torcida do Vasco foi ficando irritada e chegou até a xingar o Fábio Carille em determinado momento. Então houve essa vitória, 1-0, gol do Bruno Henrique, o Flamengo leva essa vantagem. Estamos aqui, como eu disse, na abafadíssima zona mista do estádio Newton Santos. Não houve profissionais do Vasco na zona mista, mas houve profissionais do Flamengo por aqui. O José Boto, diretor de futebol, passou por aqui, falou um pouquinho sobre questão de negociação do Thiago Maia, que ia para o Santos, enfim, questões de garantias bancárias pedidas pelo Flamengo não aconteceram, então a negociação não saiu, era o último dia de janela ontem, né? Então ele permanece no Internacional, não vai para o Santos. O Flamengo ainda tem um valor a receber ali do Internacional, disse, o Internacional tem que pagar. E depois, Léo Pereira e Plata, que participou da jogada ali do Bruno Henrique, que fez o gol número 99 com a camisa do Flamengo. Então vamos, depois de toda essa grande introdução que eu fiz aqui, assistir aqui o que os jogadores que passaram na zona mista, enfim, até um pedacinho do Boto aí, vamos assistir o que houve aqui na zona mista do estádio Newton Santos, o Engenho. Você poderia esclarecer pra gente o que
Cabeça. Vai retornar ao Porto Alegre. Qual é a posição do Flamengo em relação a isso? A posição do Flamengo é que o presidente deu uma ordem expressa negociar com o jogador entre clubes brasileiros, ou seja, não vender o jogador sem ser com dinheiro à vista ou com garantias. Pela má experiência que tivemos e também pela hora da justiça em fazer-se justiça. Portanto, foi uma ordem do Presidente que ele me deu a mim que não podemos negociar sem garantias ou com dinheiro à vista, tá? O Santos não deu essas garantias? Não deu, por isso não se fez o negócio, tá? Galera, pô, já ganharam um presentão de carnaval, pô. Não, é só sobre o Internacional, porque tem também pagamentos pendentes do Internacional. Pronto, agora é o Internacional que tem que nos pagar, tá? A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação. E no começo do jogo ali a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve que intervir com amarelo, na minha opinião, a maioria deles correto. Mas a gente conseguiu aplicar nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo. E acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo em quase todos os outros. É claro que, se eu não me engano, hoje a equipe deles teve um pouco mais de chance de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado. Acho que a gente aqui já sabe como são os clássicos, sempre vão ter jogos muito fortes, muito brigados, sempre vão ter um que vai tirar patada, vão sacar muitos cartões amarelos nos clássicos, é de isso que se trata. Hoje a gente fez o que hemos trabalhado durante a semana com Felipe. Acho que saíram muitas coisas boas, também muitas coisas que temos que melhorar, mas acho que para a semifinal de volta vamos já com um ponto arriba, um ponto a nosso favor, que só temos que assegurar o resultado e tirar para frente. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, hein? Grande vitória do Mengão, 1-0 em cima do Vasco e já estamos praticamente aí na final do Campeonato Carioca. Deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aí embaixo, ó, deixa a sua análise, que é muito importante. O que você achou da partida, o que você acha que precisa melhorar e o golaço do Bruno Henrique, hein? Deixa a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.